Bom, então é só ligar os lances inteligentes no Google Ads e sucesso é garantido, venda sempre crescendo, certo? Completamente errada. Quem dera se fosse assim. Todo mundo ia lá criar a campanha, fazer os seus anúncios, ligar para usar os lances inteligentes, definir um ROAS desejado e o Google ia respeitar isso e ia lhe dar o lucro que você deseja. Esse é um mundo que nem com a IA daqui a 20 anos vai ser possível, por motivos óbvios. Mesmo que a IA tenha avançado muito, existe um mercado dentro dessa IA, certo? A IA tem que levar em conta o mercado. Então você não pode definir qual o lucro que você deseja. Muito menos, a IA nunca vai conseguir definir para você qual é o produto que vende, porque você tem o seu produto e você está com o seu produto no seu estoque. E ela tem que vender o seu produto. E o seu produto talvez seja um produto único ou vendido de uma forma única que ninguém vende daquela forma. Isso faz com que a sua abordagem e a sua empresa, né, a união da sua abordagem com a sua empresa sejam únicos. Se você quer entender o que está escondido por trás dos lances inteligentes do Google Ads e como que você usa isso ao seu favor, mesmo nos dias de hoje, que tem bastante coisas automáticas ocorrendo, esse é o vídeo certo para você. A gente vai começar falando algo que pode parecer óbvio, mas muita gente não sabe. O que os lances inteligentes realmente fazem? Eles vão olhar, por exemplo, aqui os seus públicos, né? O público XYZ está funcionando muito melhor do que o outro público XYZ, do que o outro público ABC. Então você tem lá público A, público B, lá quando você define indicadores de público, ele vai fatiar aqueles públicos e vai começar a fazer testes dentro disso. Como? Mostrando anúncios e vendo como que eles são percebidos lá. Aí ele vai começar pelos cliques, né? pelo CTR, que é a taxa de clique, aí ele vai avançando nessa análise, ver quanto envolvimento que essas pessoas que clicam têm dentro do seu site, vai ver as conversões em que ocorrem finalmente as vendas. Então tem vários níveis aqui em que ele faz. Se esse público ele é muito grande, ele não vai conseguir fazer uma análise inteira. Ele fatia esse público em clusters. E esses clusters são onde ele está fazendo o teste. Então ele pode funcionar muito bem num cluster de um público, ele vai para um outro cluster e não está funcionando tão bem. Esses clusters são subdivisões dentro do seu público-alvo por diversos fatores. Por exemplo, dados demográficos são fatores de cluster dentro do seu público-alvo. Mas ele também olha dispositivos, dias de semana, horários em que esses anúncios eles são veiculados, que funciona mais, funciona menos e assim por diante. Então tem diversos fatores que fazem com que o Google mostre o seu anúncio e entenda que mostrando o seu anúncio naquele horário, naquele dia a semana, para esse público tal, tem uma chance de conversão muito maior do que teria em outros locais. E aí entra o inteligente dos lances inteligentes. Ele não vai mostrar quando o seu anúncio tiver uma baixa chance de conversão. Por exemplo, imagina que tem um público lá que está dentro dos seus critérios de público e ele está desempenhando muito mal. E aquele público fez uma campanha exatamente do seu produto. Ele vai tentar botar você abaixo do leilão, dando um lance menor, para que você não apareça. Por quê? Sempre que você aparece como um anúncio, você tem a chance de ser clicado. E você vai pagar por esse clique. Se a chance de conversão é baixa, ele vai tentar despriorizar esse tipo de público. Para que ele faça isso, ele faz diversas análises para que ele consiga chegar a essa conclusão. Vou interromper esse vídeo rapidamente para lembrar que se você não quer fazer isso você mesmo, não tem tempo ou acha tudo isso muito complicado, nós temos um time de especialistas 100% focado em lucro, em ROAS, que usa a metodologia Lean e PDCA para levar você e sua empresa para o próximo nível. Basta marcar uma reunião de avaliação clicando no link
que está na descrição desse vídeo para saber como que o lucro digital pode levar você e sua empresa para o próximo nível de vendas. De volta ao vídeo. Ele faz análise da conta que você usa. Ou seja, se os dados da sua conta ainda não têm indicadores claros de como que isso ocorre, por que que isso ocorre, ou seja, você não tem dados suficientes, talvez seja muito cedo para você ligar esse tipo de inteligência e pode ser até prejudicial você ligar os lances inteligentes muito cedo. Isso era algo que, vamos assim dizer, há uns 3 anos atrás, né, já tinha lances inteligentes. Isso não ocorria com uma frequência, não ocorria com a selvageria, essa é a palavra aí, que ocorre hoje. Para você ter uma ideia, quando você liga uma campanha, em uma campanha, né, agora nós temos o AI Max. Quando você liga o AI Max em uma campanha virgem, que não tem absolutamente nada, e a gente já fez esse teste, ele começa a colocar as suas pesquisas em coisas completamente sem sentido. Porque ele não tem dado nenhum, ele não sabe nada sobre a conta, ele não sabe o que é uma conversão, porque nunca houve uma conversão, ele começa a viajar totalmente na maionese. Ou seja, você vai estar rasgando o seu dinheiro. Isso torna bem claro a agressividade de hoje que o Google está forçando a inteligência artificial. Isso faz com que o que eu mesmo dizia há um tempo atrás, que valia a pena você já começar com as conversões, se você tem as conversões, hoje ser oposto, o que é um paradoxo, porque hoje nós estamos mais inteligentes. Só que a IA está tão agressiva que a gente já tem provas que você começar com lances inteligentes em contas virgens, você vai ser prejudicado. Mas vamos falar de algumas consequências antes de eu falar como que você resolve isso tudo. Algumas consequências dos lances inteligentes, que algumas pessoas também não entendem isso. Eu vendo muito bem segunda e terça, mas quarta eu realmente nunca vendo. O Google não está funcionando bem. Olha, talvez os lances inteligentes é que estejam fazendo isso, e ele vê que por alguma razão o seu público não compra muito na quarta-feira, e ele está despriorizando a quarta-feira, fazendo você não gastar tanto dinheiro naquela quarta-feira e está alocando dinheiro em outros dias de semana onde a sua chance de conversão é maior devido aos dados históricos. Então, não analise a sua campanha nunca através de um dia de resultado ou de 2 dias, no mínimo 7 dias e em faixas maiores. Além disso, entenda o que os lances inteligentes fazem para os seus anúncios. Eles vão criar uma lógica de acesso a público, de acesso a dispositivos, a acesso a classes sociais, e vai começar a mostrar onde tem uma chance de conversão maior. Nem sempre a chance ela reverte em venda, isso é uma outra coisa. Você já deve ter ido ao shopping e ver que tem dias que o shopping está vazio. O que isso significa? Que quem abriu uma loja no shopping vai falir? Não significa nada disso. Significa que vai ter dias que mesmo um shopping com um movimento grande, aquela loja não vai vender absolutamente nada, porque não teve gente passando. E ter gente passando no tráfego é ter gente indo para o seu site. Ou seja, você pode ter dias que muito pouca gente vai para o seu site, ou seja, você não vai ter venda, e vai ter aqueles dias onde, sei lá, teve um jogo do Corinthians e invadiu o shopping. E por alguma razão, aquela galera estava mais passeando ali do que querendo comprar. Então, muita gente entrou no shopping, mas é zero vendas. O que ocorre isso? Ocorre que o público estava errado. Neste exemplo aqui foi porque teve um jogo e por alguma razão o jogo, muita gente que estava naquele jogo foi para o shopping aquele dia. E a razão deles estarem no shopping é que eles estavam no jogo e queriam ir para um shopping perto, vamos assim dizer, neste exemplo.
Por isso mesmo eles não eram um público qualificado. Então, tem várias vezes que você não vai ter uma venda naquele dia, mas as campanhas vão estar funcionando. Mas vai ter isso, você tem que diferenciar. Várias vezes você vai ter dias ruins e sim tem a ver com a sua campanha. Então, como diferenciar? Fica um pouco mais que eu vou tentar explicar isso aqui de forma um pouquinho melhor. Vamos lá. Alguns itens a se considerar. E eu botei aqui em vermelho algo que muita gente erra. A sua história e a história da sua campanha e a história das suas conversões vale muito, mas muito mesmo, muito mais do que você imagina. A sua análise nunca pode ser de 14 dias, aqui está idas, mas é dias, tá? Nunca pode ser de 14 dias, porque é uma análise muito pequena, muito rasa. Em 14 dias pode ter tido alguma coisa, alguma notícia de tarifaço, que ninguém sabe, que pode estar fazendo com que todo mundo esteja apavorado no ramo das coisas em que você vende. Pode ter diversos fatores que podem fazer com que os 14 dias últimos foram não tão bons, mas a sua campanha ela funciona ainda em diversos fatores, você tem que mudar só algumas coisas. Ou pode ser o oposto, os 14 dias foram excelentes, mas a sua campanha está muito ruim. Então, 14 dias é muito pouco, você tem que fazer cortes de 30, 60 e 90 dias e analisar esses dados em relação aos últimos 14, aos últimos 7 como tendência. Os últimos 7 é uma tendência curta, os últimos 14 é uma tendência um pouco maior e você analisa em relação aos outros dados para que você consiga encontrar padrões e encontrar o que estava funcionando antes e por que não funciona. Nas campanhas dos nossos clientes, a gente analisa muitas vezes os produtos que tem muito clique e que não tem venda. Muitas vezes o comportamento mudou de 90 dias para cá e aquele produto que tinha muita venda antes está agora tendo muito clique, mas não tem venda. Isso é problemático. Quando não tem clique e não tem venda, aquele produto está mais ou menos ok, só não está sendo muito procurado ou você não está fazendo a exposição dele ser forçada, que isso é um outro assunto um pouco mais avançado. Mas se o produto tem pouco clique e pouca venda, não tem nenhum problema grande aí, a não ser que você queira forçar a exposição deste produto. Agora, se o produto está com muito clique e não tem venda, é um problemaço, porque você está gastando dinheiro em cada clique e não está tendo venda. Mas 90 dias atrás vendia. O que ocorreu? Será que entrou mais concorrentes? Será que o seu preço agora está desatualizado? Você teve um aumento de preço? Será que a sua grade, né, PMG ou de calçado, que é uma grade muito maior, será que você está só com uma grade menor disponível e a pessoa entra e não vê o seu tamanho lá e não compra? Tem diversos fatores aqui que podem fazer com que a tendência mudou. Fatores mercadológicos ou fatores de estoque. Ou mesmo fatores de interface, que a gente vai falar um pouco disso, não é aqui na próxima página. Então, muito cuidado a tirar as suas conclusões. Você tem que fazer análises com fatias maiores. Uma outra coisa, então, dito isso, para ir para lances inteligentes, você já está feliz com o seu CPC, o custo do clique. Se você não está feliz, talvez não seja a hora de subir para lances inteligentes. O lances inteligentes vai fazer o seu CPC subir, provavelmente. Então, se você não está confortável com o seu CPC, muito cuidado ao ligar os lances inteligentes, que ele vai subir. A sua conversão tende a subir também, se tudo funcionar, mas o seu CPC vai subir. Então, talvez tenha que ainda gerar algumas otimizações para ligar os lances inteligentes. Lembra, nós estamos na era onde a IA está mais agressiva, mas ela está meio maluca ainda. Você teve 30 conversões nos últimos 30 dias? Se não teve, talvez seja a hora ainda de esperar, porque ele vai gerar ele vai tentar achar um padrão através de uma inteligência, não vai conseguir achar essa inteligência e vai começar a mostrar as coisas errado ou a tirar conclusões erradas, que vai fazer você vender menos do que vendia antes. As conversões estão instáveis. Se não teve uma variação de 20% para mais ou para menos entre mês a mês, é um ótimo sinal. As suas conversões estão estáveis, dá para ligar. Agora, a conversão ainda é um eletrocardiograma. Você está completamente com
com a sua campanha completamente instável e tem que estabilizar um pouco mais ela. Então, são itens a considerar antes de você ligar os seus lances automáticos. E aqui é muito importante você entender que o mundo online é completamente diferente do mundo físico. E isso, mesmo quem nasceu no online, às vezes está com a cabeça do mundo físico. O que eu quero dizer com isso? Tá? A primeira coisa, o Google não faz milagre. Então, as conversões, que é quem diz quando que você vende, quando que a pessoa engaja com a página, que é muito importante, são semi-conversões que a gente cria. Todos os nossos clientes que entram aqui com as suas empresas e as suas campanhas, a gente pega essas campanhas, faz uma análise do site, faz uma análise da conta do Google e cria conversões intermediárias para que o Google comece a entender não só cliente ruim e comprou, principalmente para quem não tem grandes orçamentos, essa binariedade, vamos assim dizer, ou ele não compra ou ele compra. Cara, que coisa horrível. Horrível, porque se você tem pouco dinheiro ou tem pouco orçamento, vamos assim dizer, pouco dinheiro para investir, que significa pouco orçamento, significa que ele ser 0 ou 1, ou comprou ou não comprou, você vai demorar muito para ele entender. Então você tem que criar coisas intermediárias. Adição ao carrinho, ser uma conversão válida, uma interação com a página, várias coisas que facilitam a conversão e valorar essas conversões para que ele entenda o que vale mais e esse caminho em que ele está percorrendo para que a inteligência consiga ser alimentada mesmo com um orçamento mais baixo. Uma outra coisa muito importante os dados que você envia, eles são tão essenciais, mas tão essenciais. Teve um cliente nosso que está há anos já conosco, sempre teve um ROAS ótimo e o ROAS dele despencou. Sabe quando? Quando houve um bug na ferramenta, na plataforma de e-commerce. Eu nem vou falar o nome dessa plataforma para não ser processado, mas é horrível a plataforma, horrível. A gente abriu uns 40 chamados. Não estou mentindo, uns 40 chamados. Porque em que as conversões simplesmente pararam de vir. Pararam e não vinham mais. Nem o purchase, nem o add to cart, não vinha nada. Parou, do zero. Estava tudo funcionando, deu um bug, só que era um bug que atingia somente algumas contas. Esse nosso cliente, ele foi atingido, era uma das contas atingidas, ou seja, não era todos os clientes deles, então eles estavam dando pouca importância. E isso ocorreu por mais de 30 dias. O Google, que estava com um ROAS real de mais de 1.200%, ou seja, 12 vezes, começou a cair e foi para menos de 200%. Isso, para nossa cliente, era prejuízo, porque ela vende produtos físicos. A gente não conseguiu reverter isso de jeito nenhum, enquanto as conversões não voltavam. O que ocorreu? Pensa aqui comigo. O Google estava lá enviando. Antes funcionava e ele tinha um sinal, comprou. Agora a pessoa comprava e ele não tinha sinal. O que ocorria? Ele achou que aquela estratégia que antes funcionava começou a não funcionar. Como essa estratégia não funciona, o que ele fez? Vou trocar a estratégia. Porque não tem ninguém comprando, estou fazendo algo errado. O mercado mudou, vou ter que me readaptar. Começou a ir para outros clusters, outros horários, fazer vários testes e nada funcionava. Na verdade, no início estava funcionando, mas ele começou a mudar a estratégia porque ele não percebia esses sinais. Olha a diferença, um lucro muito bom para nível de mercado hoje para empatar ou até um certo prejuízo aqui.
Olha a diferença, porque ele não consegue entender. Então você tem que ter as configurações, é o cerne da questão, e a gente trabalha muito isso com os nossos clientes. No primeiro mês a gente já muda completamente esses índices, todas as conversões, muda tudo, faz um plano e bota as campanhas já para serem otimizadas nesse termo. Isso faz uma diferença absurda. As conversões sim voltaram depois de vários e vários dias, imensos dias. Plataforma horrível, horrível. Eu nunca vi um troço tão ruim na minha vida. Voltou lá e voltou a converter tão bem. A gente teve que reaprendizar essa campanha. Nós tivemos que parar essa campanha e fazer uma nova para que ela aprendesse de novo, porque o aprendizado, ela tinha aprendido errado agora, que nada funcionava, e ia demorar mais para ela aprender. Mas isso é uma outra história. O seu site precisa ser funcional. Você tem que entender que você não vende o seu produto. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, o que você faz? Você toca no produto, você tocou nessa camisa, você tocou no computador, você olhou a tela, você olhou o mouse, você vestiu aquela camisa. Então você realmente, no físico, você comprou o produto. Você compra o produto. Você entrou na loja e comprou o produto, tanto que você tocou nele e levou ele debaixo do braço. No mundo online você não compra o produto. Esquece. Você compra a imagem e a promessa do seu produto ou do seu serviço. Você não vende o seu produto. Você vende a promessa do seu produto ou do seu serviço. Então o site, isso que fique claro isso, ele é mais importante do que o seu produto. Sites muito bem feitos com produtos ruins podem vender muito bem. O problema é que não gera o efeito bola de neve. O cara vai comprar, vai achar ruim e não vai comprar de novo. Mas um site muito bem feito, muito bem explicado, com todas as provas sociais, tendo um produto horrível, vai vender. Não vai ter recompra, que é um problema, mas vai vender. Um produto, um site mal feito, com uma foto ruim, não tendo prova social, com o melhor produto do mundo, não vai vender. Por quê? Porque a pessoa compra a imagem e o que está sendo descrito naquele site. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas ficam pensando no produto, no serviço, e não é isso que você vende online. Você vende a imagem e a promessa do seu produto e do seu serviço. Isso faz uma diferença gigantesca nas suas campanhas. Os golpes da web impactam sim você. Você tem que entender isso. Que hoje tem muito golpe, você deve, se você é que nem eu, você recebe ao menos 2 a 3 ligações de fraude por dia. Onde somos do banco Itaú e vemos que você teve uma compra não aprovada, blá blá blá. Cara, pelo amor de Deus. As fraudes estão ocorrendo de forma exponencial. E essas fraudes sim impactam você. Então, a desconfiança que existe hoje no mundo online, em todas as transações, ela impacta você e você precisa entender que isso faz com que você seja obrigado a trabalhar no seu branding. Nós não estamos hoje, como era 10 anos atrás, que você criava uma campanha e saía vendendo sem ninguém conhecer você. Hoje você precisa trabalhar no seu branding para que o seu branding ajude a vender o seu produto e o seu serviço. Isso reduz muito o seu CAC. E aí nós, com os nossos clientes aqui também, a gente faz um trabalho para que a gente consiga o efeito bola de neve de CAC. O que é o efeito bola de neve de CAC? A gente aumenta a visão que o público tem dessa empresa, para que ela comece a seguir a empresa, ver o que ela faz, etc. Tenha uma confiança nela
e quando ela pensar naquele produto ou naquele serviço, ele vai contratar ou vai comprar daquela empresa. Isso reduz o CAC muito. Com o tempo, esse CAC ele vai reduzir muito. Não é por menos, sem querer nos gabar aqui, que a Ludo Digital, eu não conheço outras empresas do ramo nosso que tem aí clientes que estão há 8, 10 anos aqui conosco e se eles estão conosco, eles estão satisfeitos e estão tendo resultados mês a mês e estão crescendo muito. Nós temos vários clientes aqui em que cresceram de, sei lá, tinham 2 funcionários, hoje eles têm 30 e por aí vai. A gente cresceu junto com diversas empresas, graças a Deus. Mas para que você faça isso, você tem que entender como que o mercado funciona e se adaptar a este mercado. Então, pense isso para a sua empresa para que você consiga fazer essas campanhas funcionar. O mundo online é totalmente diferente do mundo físico. Principalmente que você não compra, né, não vende o seu produto e o seu serviço. Esse é um conceito que é difícil da ficha cair, mesmo para quem começou no mundo online, que nem tem loja física, ele ainda pensa no produto e às vezes não entende que ninguém está comprando aquilo ali, porque ele não toca naquilo, ele vê a foto, ele vê a descrição, ele vê as vantagens dele, ele vê como que você lida com isso, por isso ele nunca viu aquele produto, ele não vai comprar aquele produto. Isso é muito importante de ser visto. E a outra coisa é entender que o Google, o Meta, LinkedIn, a gente trabalha com várias plataformas, mas eu falo muito de Google aqui nesse canal. Não faz milagre, nunca vai fazer milagre. O Google, assim como o Meta, ele trabalha com sinais e ele vai aprender. Isso aqui foi uma lição para nós. Eu sempre tive, vamos assim dizer, a ciência que os dados importam muito. Agora, quando ocorreu isso com o nosso cliente, esse bug, e foram vários dias, tá? Mais do que 30, né? É algo surreal como o Google não consegue se achar e outro, ele interpreta tudo errado, porque ele acha que as vendas estão caindo, porque ele não vê o sinal de venda e não funciona nada. Então, é muito cuidado com o jeito que você define as conversões, que é exatamente o que vai fazer. E não pense em conversões binárias. Não comprou, comprou. Não comprou, comprou. Isso aqui não funciona, principalmente para quem não tem orçamentos grandes. Estou falando aqui até 10 mil reais por mês. O não comprou, comprou vai demorar muito, porque vai demorar para que você consiga explicar para o Google o que funciona e o que não funciona se você só está com essas duas conversões e só está analisando e só está alimentando as plataformas com essas duas conversões. Você precisa de mudar completamente o jeito que você manda os sinais de engajamento, de conversão e de semi-conversões para o Google Ads. E lembre muito que o mundo hoje está impactando você, as pessoas que fazem golpes e as que fazem péssimos, que não têm escrúpulos e não têm, vamos assim dizer, ética, infelizmente impactaram todos os business, inclusive eu. E você tem que viver nesse novo mundo, né? E entender que hoje o trabalho de branding é um trabalho obrigatório para qualquer conta. Não é um trabalho, eu quero melhorar minha marca porque quero fazer um trabalho institucional. Não, eu quero vender, por isso preciso trabalhar fortemente na minha marca. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas
que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.